Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva de hoje. Meus amigos, nesse mundo globalizado que mais tem é susto, viu? Há um probleminha aqui, reflete em nós. Outro problema. É interessante que o sucesso lá repercute um pouquinho aqui também mais. O fracasso lá fora repercute muito mais. Estamos falando da situação econômica da Europa, estamos falando especificamente da Grécia, que hoje parece o rabo balançando o cachorro. Um pequeno país, com uma dívida grande para o tamanho dela, mas é um pequeno país na Europa e causa esse problema mundial. Para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos hoje o Pedro Rossi, pesquisador da Unicamp, que está conosco aqui, que é doutor no assunto, para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto e tentar aprender com ele essa situação econômica global. Pedro, obrigado pela presença, boa noite. Muito obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui no programa Entrevista Coletiva para falar desse assunto realmente importante, né? É verdade, repercute em todos nós, né? Se o sucesso deles repercutisse também no nosso bem-estar, como seria bom, né? Bom, Zezé de Lima, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, professor. Bom, professor, até pouco tempo atrás, de Grécia, a gente ouvia dizer só sobre as ilhas gregas, né? Onassis. Os cruzeiros, o Onassis e tudo mais. E aí, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, a gente vê toda essa confusão instalada e a ponto de mobilizar a Europa inteira. Por que que a Grécia ganhou esse espaço imenso na mídia mundial? Olha, em primeiro lugar, acho que é importante a gente voltar um pouquinho e entender as causas dessa crise, né? Ela é uma crise fiscal, certamente, mas ela é uma crise fiscal decorrente de uma crise financeira de grande repercussão, que é a crise de 2008. Fiscal quer dizer, eles estão gastando mais do que estão arrecadando. Exatamente. Tá. E mais do que isso, o Estado está praticamente insolvente. Tá. Né? E as opções que estão colocadas para a Grécia são opções extremamente complexas, né? No sentido de que ela vai enfrentar, independente do caminho que ela tomar, ela vai enfrentar uma situação de grande crise financeira e econômica e social. Digamos, são duas opções que estão colocadas, né? A primeira delas é a opção da austeridade, que é a opção colocada pelo Banco Central Europeu e pela União Europeia de uma forma geral. Tá. O que é essa austeridade? O que ela significa na prática para o povo grego? Na prática, é a opção, digamos, de corte de gastos absoluto, de redução de salários, no sentido de tentar ganhar competitividade com a redução dos custos de produção. Tá. Ou seja, você corta salário para ter uma mão de obra mais barata, para daí poder exportar, né, e poder reativar a economia. Qual é o problema? O problema é que essa queda de gastos, né, acaba por diminuir, né, o circuito de gastos, digamos, a atividade econômica na economia, né, e num segundo momento o governo arrecada menos, né, e aí piora a situação fiscal do governo. Tá, porque aí ele tem que pagar menos benefícios, ele tem que cortar naqueles benefícios que ele faz também. Olha, doutor Pedro, só para dizer bem aqui, o doutor Pedro é doutor em economia pela Unicamp, é pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica e, mais do que isso, ainda é carioca, veja só as coisas. É um mérito a mais. Mas, doutor, esse artigo aqui que está em papel, o senhor publicou na internet, né? Eu li esse artigo aqui, parabéns pelo artigo, achei ele ótimo. Mas tem uma hipótese aqui que o senhor não contempla. O senhor fala das saídas, a saída é ficar, desde que seja feito assim, e se sair vai acontecer assado, que a gente pode depois entrar em detalhes. Mas tem países na comunidade europeia, na zona do euro, que não adotaram o euro. Por exemplo, a Suécia não adotou o euro. A Inglaterra. A Inglaterra, a Grã-Bretanha não adotou o euro. E essa saída? Não pode, por exemplo, a Grécia fica na zona do euro, mas não adota, volta com o dracma, né? Que é a moeda deles lá, né? A dracma. Mas antes dessa tua pergunta, a única coisa que eu queria saber é por que esse paizinho tem um impacto tão grande, então, na Europa hoje? Por que todo mundo fala nisso? A dívida da Grécia com o mundo é tão grande assim? Olha, a Grécia, no fundo, ela tem um impacto local, digamos, regional na Europa muito grande pela forma de integração que foi a União Europeia, né, e os circuitos financeiros que se formaram. Então, você tem uma teia de relações financeiras entre o sistema bancário europeu, né, que é muito ligada. Né? Então, um default grego, digamos, uma saída do euro, impactaria, sim,
no sistema bancário europeu de forma geral. E mais do que isso, impactaria nas expectativas dos agentes econômicos, né, o que pode gerar uma espécie de corrida bancária em outros países, como na Espanha, em Portugal, na Itália, na Irlanda, né, e isso seria extremamente ruim para o sistema europeu. Então vamos à minha pergunta. E se ela saísse, tá bom, não vamos adotar mais o euro, porque o euro mostrou-se prejudicial, vamos ficar com a dracma, mas ficamos aqui na zona, como outros países ficaram, estão se dando muito bem. Acho que Portugal poderia fazer a mesma coisa, Itália, Espanha, enfim. Por que o senhor não colocou essa opção? E se o senhor pensasse sobre ela, o que o senhor diria? Olha, eu acho que essa é uma opção importante, né? Como eu disse, tem duas opções. A primeira delas é seguir a austeridade. Essa opção, de certa forma, foi rejeitada nas urnas gregas, né? A segunda opção é a saída do euro e uma moratória da dívida externa, né? Essa opção, eu diria que é uma opção extremamente difícil do povo grego, mas é uma opção, digamos, honrosa, no sentido de que o país recuperaria, de certa forma, uma certa soberania e uma certa autonomia que ele não tem sobre o guarda-chuva do euro, né? Ou seja, o Banco Central grego passaria a ter uma autonomia monetária, coisa que ele não tem. Ele não emite euro, ele depende do Banco Central Europeu. Essa zona do euro, quando ela pensou-se tanto para criar, né, ficaram anos pensando, 20 anos pensando, aí colocaram em prática, parecia que seria a salvação da Europa, né? E aí um exemplo para o mundo, me lembro que, não sei se já desistimos disso, mas falou, você tem moeda única aqui na América do Sul, graças a Deus que não fizemos nada disso, senão sabe lá o que teria acontecido. Mas o que se esperava disso e por que é que não deu certo? Olha, muitos esperavam alguma coisa, outros já criticavam, desde a sua fundação, na verdade. Por quê? Porque, no fundo, é uma construção monetária extremamente frágil, né? Ela é fundamentada sobre algumas bases teóricas que não estão absolutamente corretas, né? Por quê? Você tem uma união monetária, mas você não tem uma união fiscal, né? Então, os estados, digamos, têm políticas fiscais diferenciadas e, mais do que isso, eles têm inflações que são diferenciadas entre os diversos estados nacionais e o que impacta numa produtividade diferenciada, num aumento de produtividade diferenciada. Então, por exemplo, a Alemanha, ela teve uma inflação muito baixa e teve uma produtividade muito alta, um aumento de produtividade muito alto. Ou seja, você aumenta a competitividade de um país forte que nem a Alemanha, em compensação, países fracos como a Grécia e Portugal tiveram perdas substanciais de competitividade nesse período, né? Isso gera problemas de balanço de pagamento dentro da zona euro. Vou colocar um exemplo para você que talvez esclareça. O Brasil é uma federação de estados, né? Todos usam a mesma moeda, evidentemente, né? Mas se um estado passar por alguma dificuldade, a federação vai cobrir essa dificuldade, né? Agora, a União Europeia, digamos, é um conjunto de estados, é uma união monetária, não é uma união política ainda, né? E quando um estado passa por dificuldade, você tem a opinião pública de diversos estados nacionais que vão contra o socorro a esse estado, como é o caso agora da política da Angela Merkel em relação à Grécia. O povo alemão é contra um socorro à Grécia. Quer dizer, é uma situação bastante complicada da União Europeia, quando você tem um único banco central e políticas monetárias e fiscais diferentes. Aqui no Brasil você tem uma moeda, você tem vários estados e você tem uma única legislação. E ainda enfrenta muitas vezes problemas quando você tem o ICMS diferente em cada lugar, imposto de portos. A gente tem batido cabeça nisso em nível de nação. Imagina em nível de países, né? Foi muito corajoso esse povo de implantar essa moeda, não foi não, professor? Eu acho que assim, tem certos pontos, digamos, que são razoáveis, se você pensar, que são países extremamente integrados, e países que têm um comércio muito alto. Então, você de certa forma, reduz alguns custos que seriam mais altos se você tivesse várias moedas. Por exemplo, os custos de transação. Uhum. Você trocar uma moeda por outra, digamos, você vai fazer o comércio entre a Grécia e a Itália, você teria que trocar o dracma pela lira, isso tem um certo custo. Então, o euro, de certa forma, ele elimina, né? Ele elimina esse custo. O problema é que você não fez políticas
em outros setores que pudesse sustentar essa união monetária. Né? E o que a gente está vendo, no fundo, é a crise dessa moeda que foi, digamos, artificialmente implementada. Bom, agora vamos trazer, depois do intervalo a gente vai trazer esse assunto aqui para o Brasil, porque em razão disso tudo que nós estamos falando aqui, o dólar já foi a R$2, né? O governo já está ficando preocupado até com isso. O nosso desenvolvimento também é uma incógnita, não sabemos. A Bolsa de Valores tem caído sistematicamente, no ano, fazendo pelas quedas recentes. O ano já está no vermelho de novo. Se não bastasse já os anos anteriores, já estamos no ano no vermelho de novo. Enfim, por que nós estamos importando e até onde vai essa importação da crise na Europa e na Grécia afetando a vida do brasileiro? Entrevista coletiva volta em instantes.